o pastor e seu comportamento à luz da palavra de Deus. Para nossa meditação e para poder falar alguma coisa em cima deste tema, passo a ler Ezequiel 34, versículo 1 a 4, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Aleluia. Versículo 3. Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. 4. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Aleluia. Meu irmão, quem me conhece sabe que pela misericórdia de Deus, eu sou um pastor. Quase 40 anos de pastorados. Tenho alguma experiência sobre a vida do pastor. Posso falar alguma coisa a respeito de pastores. Aquele ou aqueles que não são pastores, não é tão correto e tão justo falar a respeito do ministério pastoral, porque não entende, não conhece, não tem as experiências. Mas aqueles que têm as experiências é outra coisa. Pode com facilidade falar sobre a vida dos pastores. A palavra pastor encontra-se na Bíblia 105 vezes. Então, é um ministério bem considerado por Deus e pela sua palavra. 105 vezes a palavra pastor. É importante. A Bíblia é o único modelo da fé doutrinária da Igreja de Deus. Não tem outro livro que sirva de modelo doutrinário à Igreja de Deus. Algumas igrejas por aí, às vezes se utiliza de alguns livros, de algumas escritoras famosas, querendo colocá-lo também como um modelo doutrinário, mas é antibíblico, é inaceitável. 2 de Pedro 1:20 condena tal coisa. Pedro, pelo Espírito Santo, diz que as Escrituras não é de particular interpretação. Ou seja, eu interpretar a Bíblia a meu modo. Procura interpretar a Bíblia por meio de livros, história antiga e etc. Não funciona. A Bíblia em si traz a sua interpretação. Graças a Deus. É muito importante. A prova dessa verdade nós encontramos em Romanos 15:4. São muitas citações, mas nós vamos ler algumas para ficar melhor, para o irmão que está me ouvindo esse vídeo entender o sentido do conteúdo do vídeo. Diz assim: Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Tudo quanto dantes foi escrito, toda a Bíblia, para o nosso ensino foi escrito. Para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Não é por meio de outro livro. É por meio das Escrituras Sagradas. A poderosa palavra do nosso Pai. Aleluia. Mas encontramos também
outras referências comprobatórias sobre este assunto que eu estou falando, que a Bíblia é a única regra de fé doutrinária da igreja, modelo. 1 Coríntios 4, 6. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Apocalipse 22, 18 a 19. E 2 de Pedro 1 e 20, como já citamos. Cuidado para não recorrer a outras fontes. Este vídeo é direcionado aos pastores. Mas qualquer membro pode ouvir, viu? Não tem problema. Qualquer membro, qualquer outro irmão que tem um ofício inferior a pastor, não tem problema. É bom você ouvir esse vídeo para saber a responsabilidade que o pastor tem. E saber exigir dele, cobrar deles. É verdade. Graças a Deus. É um vídeo, uma mensagem dirigida diretamente aos pastores. Sem nenhuma exceção. Aos pastores. De todas as igrejas, de todas as denominações cristãs. É um vídeo dirigido exclusivamente aos pastores. A começar da minha pessoa. Graças a Deus. Deus disse a Moisés que construísse o tabernáculo de acordo com o modelo que foi visto no monte. Deus não mandou Moisés construir o tabernáculo ao seu modo, não. De maneira nenhuma. Foi de acordo com o modelo que ele viu no monte, que Deus mostrou. Êxodo 25, 9, 25, 40, 26, 30, Atos 7, 44, Hebreus 8, 5. Deus disse a ele: construa o tabernáculo segundo o modelo que foi visto, você viu no monte. A Noé não foi diferente. Noé também foi da mesma maneira. Deus disse a Noé, Deus deu o modelo da arca, como deveria ser feita. Gênesis 6, 13 a 16. E no capítulo 6 e versículo 22, nós encontramos a palavra de Deus dizendo que Noé construiu a arca de acordo com o modelo que Deus lhe deu. O verdadeiro obreiro procede assim. Não sai do modelo bíblico. O pastor que realmente é um pastor não sai do modelo bíblico. Aleluia. Porque esse modelo que nós estamos falando aqui, ele representa o modelo doutrinário da igreja. O modelo doutrinário, que é a Bíblia. Não podemos, pastor não deve doutrinar a igreja, dirigir a igreja fora do modelo bíblico. Quem fizer isso, como existe alguns que faz, está errado. 2 Timóteo 1,13 diz que o modelo é a Bíblia. Para nós dirigir a igreja, para eu e você, pastor. Para eu e você dirigir a igreja. Está escrito que o modelo é a palavra de Deus. E 2 Timóteo 3, 16 a 17. Graças a Deus. Meu pastor, agora uma pergunta que eu faço a você. Viu, meu pastor? Aquele que está ouvindo esse vídeo, se é um pastor ou se for um pastor, eu quero uma resposta sua. Meu pastor, qual o nosso comportamento como pastores? Como é que está o nosso comportamento? Veja 1 Timóteo 3,2. Como é que diz?
Convém, pois, que o bispo ou pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Você tem essas qualidades? Tem, meu pastor? Você é marido só de uma mulher? Tem só uma mulher ou tem duas, três por aí, na escondida? Você é um pastor irrepreensível? Ou é um pastor que é repreendido por seus membros? Pelo pecador? Fica a resposta com você. Mas aqui é o modelo, meu e teu, para andarmos. Este é o modelo. Fora desse modelo aqui, você e eu vai cair do inferno. Outra pergunta. Estamos procedendo com anjos verdadeiros da igreja? Diz a Bíblia que Deus nos tem os pastores da igreja como anjos. 1 Samuel 29:9 diz que nós somos anjos. Malaquias 2:7, Gálatas 1:8 e Apocalipse 1:20 diz que os pastores são o anjo da igreja. Aí eu pergunto, você é um verdadeiro anjo? Ou é um falso anjo? Seus membros de sua igreja podem considerar você como um anjo da igreja? Tenha cuidado, viu? Tenha cuidado. Dos olhos de Deus não escapa nada. Jesus está voltando a qualquer momento para tirar sua igreja. Qualquer momento, está iminente a vinda dele. E se encontrar você ou eu fora do modelo, ficaremos. Ficaremos. Estamos dando exemplo de homens de Deus? Ou estamos envergonhando o povo de Deus com nossos maus testemunhos? Estamos dando bons exemplos de homem de Deus? Ou estamos envergonhando o rebanho de Deus com nossos maus testemunhos? Fica a resposta com você. Mas saiba, fora do modelo, inferno, viu? Para mim e para você. Se eu sair do modelo, ou você, do modelo bíblico, que deve eu e você, pastor, andar, vamos cair no inferno. Se cuide. Eu também devo me cuidar. Eu estou falando comigo também. Não é somente você, não. Nós. Se cuidemos. Qual será a nossa resposta? A Bíblia nos manda dar bons exemplos ao rebanho do Senhor. 1 Timóteo 4,12. Veja. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. A Bíblia manda eu ser o exemplo dos fiéis. Não é sugestão, não, é ordem de Deus para eu ser exemplo dos fiéis. Você, pastor, ser o exemplo dos fiéis. É a ordem de Deus. Não é sugestão, não. Ou eu procedo dessa maneira, ou você procede dessa maneira, ou ao contrário, estaremos perdidos. Jesus vem, arrebata os fiéis e eu e você ficaremos para sofrer os horrores da grande tribulação e enfrentar a besta cara a cara. A coisa de Deus não é de brincadeira, não. A responsabilidade minha e tua é grande. Está brincando com o ministério pastoral? Aleluia. Nossos nomes estão no livro da vida do Cordeiro no céu ou estão nas redes sociais, na internet, sendo ridicularizados, zombados, escarnecidos, humilhados e pisados pelos homens? Onde está o meu nome e o teu? Está escrito no livro da vida do Cordeiro?
Ou nossos nomes estão nas redes sociais, pisada pelos homens, como Jesus falou em Mateus 5,13. Vamos ler, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Foi o que Jesus falou. Isso aqui não é somente uma falácia, não. Isso é ordem. Isso é coisa que se cumpre ao pé da letra. Como é que estão nossos nomes de pastores? Esse título tão bonito que Deus deixou para a sua igreja, para os líderes da sua igreja. Onde estão nossos nomes? Está escrito no livro do Cordeiro? Eu conheci um pastor saudoso da memória, um pastor presidente, que estava orando por um dos seus pastores subordinados. Senhor, abençoa o pastor fulano de tal. Aí a voz bradou do céu e disse: fulano, ele está aí, mas não está aqui. E esses dois pastores eu conheci muito. O que estava orando por ele e o que realmente só estava aqui na terra e no céu não estava nada. E eu e tu, onde está o nosso nome? Só está aqui na terra? No livro da vida está? Estão nossos nomes ou não? Ou estão na internet, nas redes sociais? Sendo humilhados, zombados pelo povo, como nós vemos muitos. Diga, meu pastor, teu nome e o meu estão no livro da vida do Cordeiro, no céu, ou estão aqui zombados, pisados pelos homens? Pois é séria. A igreja é quem sofre as vergonhas para sofrer, ou seja, por conta dos nossos comportamentos depreciativos. É coisa séria. Por conta do nosso comportamento depreciativo, vergonhoso, a igreja sofre a vergonha, enfrenta vergonhas e mais vergonhas. Aleluia. A coisa não é fácil. A Bíblia diz, Mateus 13:41, a Bíblia diz o seguinte. Veja lá como diz a Bíblia em Mateus 13:41. Para mim e para você. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Na hora do arrebatamento, os pastores escandalosos que vivem cometendo escândalos na obra, escandalizando a obra do Senhor, os anjos separá-lo-ão. Ficarão, não serão levados. Irão ficar. Temos que ter cuidado.
Não vamos se apegar nem confiar na palavra pastor, porque somos pastores, estamos isentos de um castigo de Deus, isentos de ficar na terra por ocasião do arrebatamento da igreja. Isso é engano. Posição ministerial não salva ninguém, não. Ao contrário, dá mais responsabilidade. Dá mais responsabilidade. Mateus 18, 7 diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem escândalo vem. Ai do pastor, ai do Maximiano se cometer escândalo na obra do Senhor. Ai de mim, ai de ti, meu pastor, se cometeres escândalos. Vai ficar impune não, meu filho. Nem eu, nem tu ficaremos impunes não. E a punição é severa. A punição de Deus aos pastores é mais severa do que aos membros, dada a responsabilidade que nós recebemos de Deus, dada a posição que nós ocupamos na obra. A coisa é séria, meu filho. Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. O pastor que serve na obra de Deus com escândalo, Jesus diz: passa para trás das minhas costas, Satanás. O pastor que vive na obra cometendo escândalo, a ordem de Jesus é essa para ele: passa para trás de mim, Satanás. Escandalizador. Em vez de abençoar a minha obra, cuidar da minha obra como eu mando e quero, e te coloquei para isso, tu tem prejudicado a minha obra, passa para trás das minhas costas, Satanás. Muitos pastores pensam porque é pastor, pode fazer o que bem quiser. E Deus perdoa, ele está isento de qualquer punição. Está enganado. Está enganado. Esqueça isso. A punição é muito maior do que a punição de um membro. É, meu filho. Deus nos guarde de uma coisa pior. Por causa dos muitos escândalos de muitos pastores, não de todos, de muitos pastores das igrejas evangélicas aqui no Brasil, esse bom nome de pastor, deixado por Deus à sua igreja, caiu em descrédito e rejeição. Está um nome sem credibilidade. A palavra pastor, esse título tão bonito, caiu em descrédito. Por causa de muitos pastores escandalosos que têm cometido escândalos e mais escândalos na obra. O ano passado aqui em Pernambuco, um pastor de uma denominação, que não me interessa dizer, questão de ética, matou outro pastor. Aí os pecadores dizem assim: ó, criminosos, homicidas, pastor agora é homicida. Confia em pastor. Em Jaboatão, há uns 2 anos passados, aproximadamente, um pastor foi morto pregando o evangelho no púlpito. Quando chegou, lançou de bala, armadura, caiu do púlpito. Era porque estava fazendo coisa boa? Era porque estava pregando o evangelho e ganhando almas? Procura saber a vida dele. Para esse tipo de pastor, Jesus disse assim: passe para trás de minhas costas,
Satanás. E passa mesmo. Que quando Deus dá a ordem, dá mesmo. A coisa é séria. Temos que ser santo, dar testemunho de cristão e de pastor com especialidade. Aleluia. É coisa séria. Antigamente, há anos passados, escute bem essa. Há anos passados, os escândalos nas igrejas eram menores. Por quê? Por não existir internet, o que a pessoa aprontava ficava escondido, ficava por lá mesmo. Ficava ali na cidade que ele vivia e na igreja que ele fazia parte. E, além disso, os produtores desses escândalos eram os membros da igreja. Um escândalo de membro de igreja não repercute tão forte, não. Não. Não repercute muito forte, não. Não, senhor. Agora eu, como pastor, cometa um escândalo para você ver uma coisa. Você, como pastor, cometa um escândalo para você ver a repercussão. Nos jornais, nas revistas, nos rádios, televisão, na internet. Agora é sério. Um membro não é tanta coisa não, mas eu e tu? Nós pastores? E é o que mais está acontecendo agora. São escândalos dos pastores. Não é mais aqueles escândalos dos membros. Agora os pastores, brigando na internet, discutindo na internet. Se acha ofendido por algum colega de trabalho na obra, usa a internet para discutir, desabafar. Estão vendo isso constantemente. Ainda diz que acha que é correto. Porque não está na Bíblia. A Bíblia não fala tudo isso. Não condena todo o erro meu e teu. Então eu posso na internet combater o erro de fulano e beltrano. Você está enganado. É assim não. Ser contra o erro, o pecado é justo. Temos que ser contra o pecado cometido pelo homem. Mas guerrear, brigar, cometer escândalos, discutindo, pastor desabafando. Se acha ofendido por alguém, usa os meios de comunicação para desabafar. Isso é vergonhoso. Meu pastor, tu não tem medo do inferno, não? Estou perguntando a vocês, escandalizador. Você não tem medo do inferno? Acha porque é pastor, tem liberdade para tudo isso? Respeita a obra de Deus. Respeita o nome de crente. Respeita o título de pastor. Não envergonhe teus colegas. Seja um cristão verdadeiro. Coisa séria. O título de pastor está tão depreciado ao ponto de me envergonhar. Eu me envergonho quando passo em qualquer rua da cidade que alguém diz, pastor Maximiano.
Eu me envergonho. Às vezes baixo a cabeça, faço aqui no osso e vou embora. Porque o nome pastor está sem valor diante da sociedade. Eu tenho um colega, um pastor, amigo meu, que me disse a mim uma experiência que ele viu em um dos estados do nosso Brasil, lá no sul. Estava em um mercado, o pastor da cidade chegou, comprou um objeto. Escute essa. Um pastor amigo meu me falou isso. Ele está vivo tranquilamente, novo, forte. Ele mora na cidade de Pesqueira, sertão de Pernambuco. Ele disse a mim. Aí o pastor entregou uma nota de 100 ao caixa. A moça disse, não tem troco. Uma pessoa vizinha do pastor que estava lá disse, moça, pode deixar ele levar, depois ele traz, que ele é o pastor da igreja aqui, e eu sou muito conhecido dele, sou vizinho dele, ele é um homem de bem. Ela disse, Deus me livre, confiar em pastor, que eu não sei quantos pastores já nos enganaram aqui. Está vendo essa situação que nós estamos vivendo? Esse pastor me falou que ficou morto de vergonha.